Boa noite, gente. Eu sou o Jonatas de Matos, um rapaz de pele clara. Estou com a camisa com algumas estrelas, um céu estrelado. Atrás de mim tem uma parede branca, tem um yin-yang no quadro com algumas coisas escritas. E estamos aqui hoje para mais uma live conversa, né? Hoje com a participação da Isabel Ticalemos, que é uma honra incrível ter ela participando do nosso evento, né? E em breve esperamos muito participando das nossas presenças. Eu quero primeiramente agradecer ao programa de pós-graduação da Escola de Dança da UFBA, agradecer à universidade, agradecer também ao programa de extensão por essa oportunidade de apoiar esse projeto e agradecer e também falar um pouco sobre a Isabel. Primeiro que é uma honra, nós somos meio que descendentes, né, de um ancestral comum dentro das artes marciais. Eu sou instrutor de Hapkido, ela é praticante de Aikido, e essas artes vieram de uma arte-mãe chamada Daito-ryu Aiki Jiu-Jitsu, que vem de uma tradição de pensar corpo, pensar luta de uma forma muito específica. E eu estou muito feliz também porque ela é uma das pessoas que me inspirou a como artista marcial, considerar ser dançarino também. E comecei a fazer contato por influência dela, tinha visto um vídeo dela num canal de Aikido, estava consumindo muitas coisas assim de Aikido, estudando muito. E só para falar um pouco assim sobre ela e deixar ela falar, porque, pelo amor de Deus, né, é muito melhor ouvir a própria. A Isabel Ticalemos, ela se graduou pela School of New Dance Development de Amsterdã, Holanda, introduziu o contato e improvisação no Brasil, trouxe Steve Paxton, né? É fundadora, diretora, intérprete, criadora do Estúdio Nova Dança e da companhia Nova Dança 4. É criadora do coletivo e projeto Joanita. É quinto dan de Aikido, é Hakama de Kinomichi, ama capoeira e coentro. Eu gostei desse detalhe assim, ama capoeira e coentro. E eu vou pedir para você falar um pouco mais de você. Por favor, fale um pouco mais de você, como é que você começou na dança e o que você tem trazido aí. Fale um pouco mais. Salve, obrigada, Jonatas. Cara, que emocionante saber que, através do vídeo que te deu confiança para ir para a dança, interessante, muito forte. Que legal, né? Às vezes a gente faz a coisa e a gente não sabe onde vai dar, né? E esse vídeo, aliás, é muita gratidão também ao evento do Ricardo Neves, né? E já lembro o nome da parceira dele, produtora junto com ele, que também é praticante Aikido e contato e improvisação. E foi o 8º encontro internacional de contato e improvisação, e parecido aqui comigo e com você, também curte dança e artes marciais. E aí, então, naquele evento de contato e improvisação, ele convidou a Cris, que é uma pernambucana maravilhosa, Cristiana Cavalcante, que trabalha com Kinomichi, e convidou o Aikido para estar lá também, me convidou, e a Lila Cerzedelo, sensei. E aí de lá que ele gravou, o Canal Brasil foi até lá e gravou aquela entrevista, né? Então, é um vídeo muito legal mesmo, que mistura dança e artes marciais. Bem bacana, que te inspirou. Potente, que legal. Muito potente mesmo. E dizer também que podem me chamar de Tica, né? Eu sou muito conhecida como Tica, mas eu estou botando Isabel na frente porque é um nome muito bonito, eu sempre gostei. E eu acho que depois dos 40, assim, eu fui ficando mais madura e falei assim, acho que eu vou botar um Isabel, né? Mas eu sou bem conhecida como Tica. E dizer que eu comecei a dança através da capoeira, que eu também comecei assim, pelas artes marciais.
porque a gente estava conversando um pouquinho antes aqui da abertura para o público e a gente estava falando, né, sobre esses dois caminhos para o corpo, né? E essa questão da arte, né, da dança estar nesse planeta arte. E as artes marciais estarem dentro do planeta arte, mas ela tem, né, é um nome composto, né, artes marciais. Então, ela tem mesmo esse planeta que traz logo uma atitude, né, e também a palavra luta, talvez, mas atitude, né, marcial. E dizer que eu também já gostava muito de dança, também, porque criança dança e canta, né? Qualquer criança dança e canta, né? Então, naturalmente, a gente tem essas duas expressões, né? E aí também desenha, né? E também conta história, né? Criança tem esse livre acesso a tudo isso, né? E eu também queria dançar, mas eu acabei me sentindo um pouco presa, porque aparentemente também a dança que eu conhecia era balé, eram as academias de balé, era o que eu mais via e tinha acesso, né? Eu sou de Brasília e Brasília não tem muitas manifestações de rua. Agora tem um carnaval muito forte e tudo. Obviamente que existiam já as academias de capoeira, que é uma manifestação popular, né? Uma tradição forte da cultura popular. Mas não tinham muitas coisas assim. Então, quando eu ia ver dança, em geral estava ligado a uma técnica do balé, né? E eu não me encaixava muito naquele desenho, né? A gente também estava falando um pouquinho sobre isso de formas, né? As formas que as práticas corporais têm, quer na dança, quer nas artes marciais, né? Tem formas. Então, essa forma do balé é uma forma que, a um princípio, eu era gordinha, baixinha, não tinha um pouco o corpo que eu via, né? As palitinhas magrelas, né? E aí eu havia capoeira, e eu achei a capoeira uma coisa sensacional, assim como é, né? E aí eu falei, nossa, aqui eu caibo, nossa, é uma coisa, eu tinha uma energia masculina, também tenho um pouco uma energia masculina, forte, assim, junto com o meu feminino, né? Então, um corpo forte, uma coisa de ter um corpo no espaço que tem uma velocidade, uma força, uma intensidade, né? Isso, em geral, é um pouco mais masculino, né? E de gostar de correr, essas coisas todas, né? Bem, que na verdade são coisas femininas também, né? Mas eu não reconhecia no balé, por exemplo. Então, quando eu vi a capoeira, foi uma porta que me salvou, de verdade. Além de tudo, tinha o canto, a música, né? E a história, né? Porque você conta a história realmente do povo negro no Brasil, através das ladainhas, através das músicas, né? Mesmo, e das batidas dos ritmos, né? Dos atabaques e do pandeiro e do agogô às vezes, e do berimbau, né, claro. Então, capoeira eu acho que é imbatível. Se a gente também vai falar de coisas de artes marciais, fica aqui a minha gratidão e reverência a essa arte marcial brasileira, né? Ela é criada pelo povo que vem da África, né? Mas ela se cria nesse solo brasileiro, né? E junto com a música, então capoeira eu acho realmente uma coisa assim imbatível de força, e para nós aqui no Brasil, né? E ao mesmo tempo, fiz capoeira por 6 anos, e depois fiz mais, abandonei um tempo, depois voltei a fazer por mais 2 anos. Eu tenho um irmão que é mestre de capoeira, do grupo Senzala do Rio de Janeiro, e então a capoeira é muito presente para mim. E a minha trajetória vai assim, né? Em algum momento eu comecei a fazer capoeira e aí eu também tive coragem e fui para a dança. Aí eu descobri outras formas, né? Eu vi a dança moderna, a dança contemporânea,
começou a ver pela primeira vez um bailarino improvisando na rua. Então, também, tipo, falar, opa, nossa, isso aqui é diferente do que eu conhecia em termos dos desenhos de academia, né? E quando eu já estava fazendo ali a capoeira há uns 2 anos, eu também, né, acho que reconheci uma força de corpo. E falei, nossa, acho que dá para fazer tudo. Tudo que for corpo a gente pode fazer, né? E aí, então, eu fui procurar aula de dança moderna e aula de dança contemporânea e imediatamente veio o teatro. Então, eu também sou atriz e acaba que eu não ponho isso de frente, mas eu fiz alguns anos como atriz até me assumir totalmente como bailarina, né? E escolher a dança como um lugar de palco assim mais forte, né? Apesar de que é tudo junto, né? Aí vai começando a ficar tudo junto. Então esse foi o começo. E só para chegar no Aikido, antes de te passar a palavra, nessas que eu fui fazendo dança, não tinha dança ainda na faculdade, na universidade, então fui fazer geografia. E quando eu estava lá, minha irmã se casou e foi morar fora do Brasil. O marido dela ganhou uma bolsa do CNPq, Santo CNPq, né, que precisa retornar para dar um valor aí aos estudantes universitários brasileiros e pesquisadores, né, universitários e professores ligados à universidade. Está aí você na UFBA. E ela foi. E então ela me deu guarida e eu fui morar com ela 6 meses. E aí então que eu aprendi inglês. E lá eu fazendo capoeira com inglês e uma menina que era de Goiânia, a gente foi convidados para um festival de dança e artes marciais. Então tem muita gente que curte e já faz essas ligações, né? Isso foi em 85, no final do ano de 84. E aí, quando eu estava nesse festival, nesse teatro lá em Londres, eu fiquei no mesmo camarim de um casal que estava se aquecendo e ia dançar o contato improvisação. E aí eu vi pelo espelho do camarim e fiquei com vergonha de ficar olhando os caras se secando, né? Porque eu falei, cara, que capoeira é essa? Né, porque era uma coisa, esse jogo 2-2, né, e muito colaborativo, então não tinha uma disputa, né, não tinha um jogo no sentido da luta, no sentido da linguagem do que a luta traz na capoeira, né, de objetivos como derrubar alguém, como... Ela era totalmente colaborativa, mas era essa dança 2-2, e que me lembrou muito a capoeira. E aí eu vi aquilo, eu fiquei passada. Falei, que coisa linda é essa? E eu fiz a apresentação de capoeira com os meus amigos e depois fui para a plateia, né? E aí eu vi eles dançando. Era um homem e uma mulher. E eu comecei a chorar, assim. Comecei a chorar e eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, foi assim que eu cheguei no contato improvisação, né? E quando... daqui a pouco eu conto também, eu só quero dar um parênteses aqui para você ter a oportunidade de falar, se você quiser. E eu pulei dizer para quem está aqui ouvindo que eu sou uma mulher de pele branca, estou com os meus cabelos grisalhos e meio curtos, uma blusa preta. Estou na casa dos meus pais, que tem uma janela de vidro e grade, e lá fora tem umas árvores verdes bem bonitas, e é isso aí. Então é isso, Jonas, esse foi o comecinho. Eu ainda não cheguei no Aikido, né? Mas se você quiser comentar alguma coisa, se quiser, continua aí contando. Não, pontuar algumas coisas assim que... Primeiro que é muito interessante você ter começado, parte do seu começo já ter sido na arte marcial, né? Com a capoeira.
eu sempre convivi com capoeira, né? Sou daqui de Salvador e suburbano também, tem muita academia de capoeira por aqui. Mas eu nunca tinha feito até... Eu já tinha feito aulas livres, né? Mas fui começar a fazer ano passado, capoeira Angola com o formado Zé Maria e o contramestre Cobra, o contramestre Zebra. E a gente tem treinado e tem sido muito interessante. Você falou que como a capoeira traz a história através do canto e do toque, né? Como eu tenho revisto uma certa baianidade, né? Também uma certa... como as coisas têm... Identidade para você, né? Identidades que eram reconhecíveis, né? E passaram a ser mais reconhecíveis ainda, né? Porque meu avô e minha mãe foram feirantes da Feira de São Joaquim, aí tem muita coisa assim de imagens que você vai olhando, assim, vai reconhecendo e tal. E assim, eu também... E meu começo na dança também tem uma coisa de reconhecimento no contato. Eu fui assistir uma jam de contato na escola de dança em 2017 e foi assim muito transformador para mim, porque eu via muita coisa de princípios de contrapeso, né? Na época eu estava treinando muito muito para um campeonato de Hapkido. Então eu estava fazendo muito treinos de derrubar, né? Tipo de judô, né? E com movimentos de torção também, né? Semelhante a alguns katais do Aikido. E você vê esses princípios todos no Adjan, só que numa disposição completamente diferente, assim. Isso dá um nó na cabeça, né? Uhum. Mas expande, né? Expande e também bota em xeque... Mas surpreendeu você? Me surpreendeu e bota em xeque categorias, né? Bota em xeque as caixinhas que a gente vai crescendo e acreditando que existem, né? Porque no final de tudo, esses movimentos eles estão aí, né? Esses princípios. Mas assim, então você começou já nas artes marciais. Aí teve uma apreciação na dança e foi se constituir na dança, né? Você foi fazer uma formação. Como é que é fazer uma formação? Eu imagino que você deve ter tido muitos choques, né, ao longo do seu percurso de formação em dança, porque você sai de uma paisagem, de um imaginário de dança bem assim, ou é balé, ou capoeira, ou algumas coisas assim que eu imagino que deva ter tipo algum jazz assim, né, ou manifestações negras. E aí você vai para um contexto em que eu imagino que devia ter uma efervescência de dança moderna e contemporânea e pesquisas assim bem específicas de dança que devia estar acontecendo nesse cenário da sua formação. Como é que foi esse seu começo? No caso formativo, assim, né? Olha, eu vou até continuar contando a mesma história, né? Pode Porque continuar, mas vai dar no mesmo só lugar. assim, só porque do contato à improvisação, Sim. eu fiquei sabendo dessa escola de dança, uma faculdade de dança que existe em Amsterdã. E porque eu vi esse casal dançando e essa mulher que estava dançando, que é a Kirsty Simpson, ela na época ia dar um workshop logo depois, em janeiro, isso era dezembro, então em janeiro ela ia dar um workshop, eu me inscrevi, né? Descobri onde era, me inscrevi, fui fazer esse curso de dança de 2 fins de semana, uma coisa assim, né? Uma introdução. E aí ela me falou dessa escola de dança que tem em Amsterdã. E essa escola de dança tinha um curso de verão.
também um curso livre que durava 3 semanas. 3 semanas bem intensivas, né, que eles ofereciam, e é no verão lá, europeu, né, e julho, então, mó lindo o momento, o ambiente, porque era calor, era aquilo, né, e eu fui fazer essas 3 semanas de curso, então, pela primeira vez, eu dei, assim, com esse conhecimento mesmo da linguagem da improvisação, como uma linguagem de criação, né, mesmo, né, de composição em tempo real, de coreografia em tempo real, né, e o pensamento de composição. E quando eu cheguei nessa facul e eu fui conhecendo o contato improvisação, eu soube que o Steve Paxton tinha se inspirado no Aikido, né? Então, que o Aikido, ele tinha praticado o Aikido por um tempo. E que o contato improvisação, então, trazia muitos dos princípios, né, do Aikido, né? A extensão do Ki, né, que é a extensão da energia, manter o peso embaixo, eram uns princípios do Aikido. E aí eu resolvi fazer Aikido para me aprofundar, então, no que eram esses princípios, né? E tudo assim, porque, coincidentemente, essa faculdade também era muito aberta à prática do contato e improvisação de forma oficial, né? Então, Steve Paxton também ia dar aula regular lá, e toda uma primeira geração de contato e improvisação, a Nancy Stark Smith e o Daniel Lepkoff, assim, os bacanudos da primeira geração que criaram isso, né? Eram professores regulares. Não era aula regular, mas todo semestre tinham umas 2 baterias de cursos intensivos de contato e improvisação. E aí, então, a escola abriu espaço para um professor de Ki Aikido, que é uma dissidência do Aikido, né? O Torrei, Koichi Torrei, né? Que foi aluno do O-sensei, criador do Aikido. E quando o O-sensei morreu, um tempo depois, ele cria o Ki Aikido, que é o mesmo Aikido, mas ele resolve dar uma atenção pedagógica mais intensa, ele gasta mais tempo para desenvolver o pensamento da energia, que é o Ki, né? Essa palavra Ki em japonês é energia para a gente aqui. Uma das palavras seria energia em português, né? Então, o fluxo da energia. O que é essa energia vital, né? Então, essa é uma primeira pergunta, uma primeira questão que eu acho que nos iguala em termos de dança e artes marciais. O que é esse Ki? O que é essa energia vital? O que é esse fluxo? Porque a gente vai usar muito essa palavra na dança também, né? E vai... Talvez não tenha dependendo da prática de dança, talvez não tenha uma objetividade igual às artes marciais, né? Em que o estudo do fluxo da energia é vital para essas formas, para algumas das técnicas também. Então, a escola abriu e esse professor de Ki Aikido começou a dar aula. E era no esquema japonês. No Japão é assim, né? Você treina todo dia 1 hora. São treinos curtos, mas é todo dia. Né? Tem essa visão pedagógica, por exemplo, né? Então, ele ensinava dessa forma. Então, todos os dias tinha aula, de segunda a sábado, inclusive, 1 horinha. E aí eu comecei a fazer, e era antes da faculdade de dança, né? E então foi assim que eu entrei no Aikido, né? Porque eu gostava, eu dava aula de capoeira lá em Amsterdã, fui para lá, entrei na faculdade, abri um curso livre, eu não era nem contramestre, nem professora, nem nada, mas era tão inusitado, não tinha ninguém, que eu abri uma aula e ensinava o básico que eu sabia, né? Claro, conversei com meu mestre e tudo, mas era isso, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Tipo, se ninguém tinha... Depois a capoeira foi chegando, mas eu de verdade fui
a primeira pessoa que deu aula mesmo, né, de capoeira lá em Amsterdã. Mas foi assim que eu conheci o Aikido. E eu gostei muito, eu achei que, inclusive, dentro de um lugar assim também, agora expandindo o assunto, dentro de um mundo machista e dentro de um mundo das artes marciais machistas, que eu acho que isso é uma coisa que é muito forte ainda, né? E está se quebrando como um tudo, né? As paredes estão começando a rachar. O Aikido, ele englobava melhor a mulher naquele momento do que a capoeira, por exemplo, eu sentia. Sabe, assim, já existiam algumas mulheres faixa preta, né? Enquanto que na capoeira eu só conhecia uma mestra de capoeira, né? Então já tinha um pouco, uma outra abertura mesmo, né? Para isso, por exemplo. Então foi assim que eu cheguei no Aikido, foi dessa vez por causa da dança, do contato improvisação. E falando de formação, se você quiser comentar alguma coisa, você sempre fica livre, viu? Obrigado. Mas falando dessa questão da formação, é uma coisa muito bonita e eu tive a oportunidade de alguns momentos muito pedagógicos mesmo, né? Porque primeiro eu fiz yoga criança, porque meus pais faziam yoga e aí tinha uma turminha para criança aos sábados, então eu comecei fazendo yoga. Então, assim também que meu corpo, por exemplo, já teve acesso a um pensamento de relaxamento e alongamento e meditação, né? E o tal do fluxo da energia, que é o prana, né? Para os indianos, né? Então, aqui a gente já começa a ver como, na verdade, as coisas vão se conversando muito, Sim, né? sim. Mas que sempre cada um de nós, você, eu e cada um, vai fazendo sua costura na vida, né? E quando eu fui fazendo já, a capoeira tinha um sistema pedagógico já bastante avançado. Realmente, eu acho que ali, quando eu comecei a estudar capoeira, né, para além da tradição, e sobretudo você que está fazendo a Angola, né, é uma tradição, um conhecimento pedagógico já muito avançado, né, muito avançado. E que vai usar de talvez linguagens diferentes, né, mas da luta, né? Da luta, da liberdade. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? E depois, claro, quando eu fui fazer teatro, o teatro tinha uma pedagogia muito interessante já do jogo, da comunicação, do olho no olho. Essas coisas que você vai tendo já também algumas explicações de comunicação mesmo, né? Da triangulação que você faz com plateia e com quem você está jogando na cena, por exemplo, né? E muito mais, composição, teatro, né? Teatro, né? Aí agora a gente realmente está falando de palco e brincar de interpretar alguém, falando das artes teatrais, né? Também, né? Contar história, né? E quando eu cheguei na faculdade de dança, aí foi um período, assim, pedagógico, daí muito intenso. Porque aí entrou esse conceito que atualmente a gente chama de educação somática, né? Que é um profundo conhecimento corporal aliado a uma profunda sensorialização da sua sensibilidade no sentir, ou uma profunda agora perdi o contravés da frase, mas a educação somática, a consciência corporal, nos convida a um estudo científico muito profundo do corpo. Então, leva a gente a um mergulho, a um estudo anatômico do corpo, né? Com todos os seus sistemas, né? Então, o sistema esquelético, o sistema muscular, e de fato você olha para isso de uma forma de estudo científico formativo, como você falou, né?
Então você fala, então minha perna tem esse carinha aqui lá dentro dela. E tem esses outros ossos. E esses ossos se conectam por nervos e músculos e tendões e ligamentos e tem fáscias. E existe o sangue. Sei. Então, e tem as glândulas e tem os órgãos, né? Então o corpo é uma máquina. E a gente começa a estudar o que talvez fosse uma coisa que naturalmente fosse ser estudada só em faculdade de medicina. Mas que as artes corporais, num determinado momento, acho que muito forte a partir dos anos 50 começa, mas dos anos 60, 70, mas vamos dizer que Isadora Duncan traz uma sensorialização muito grande, né? E a natureza, né? Não estamos nem falando de todas as danças populares, de todas as culturas do povo que é conectado à natureza e tem isso de uma forma altamente instintiva, né? As ondas do mar, as folhas, os ventos, os orixás, tá aí você na Bahia com toda a dança afro, né? Dos orixás também, para falar de dança também, já que a gente está num... Mas, enfim, um estudo que, então, a partir dos anos 70, ele vai se oficializando como parte formativa desses bailarinos, né? E algumas artes marciais, vamos dizer, sobretudo na época, então, as chinesas também, Kung Fu, Tai Chi, que os mestres também, muitas vezes, eram acupunturistas, né? Ou são acupunturistas. Verdade. Então, que também vão ter um conhecimento da medicina muito forte, né? Nesse sentido. Menos do que os japoneses, mas tem. Meu mestre de Aikido era também acupunturista. E o mestre dele também, quem ensinou para ele também. Mas não necessariamente, né? Você quer comentar alguma coisinha? Sim, tem uma coisa que essa formação anatômica que a educação somática veio trazendo também tem um caráter de experiência, né? A gente conhece fazendo, né? Isso que é bacana. E isso se relaciona até com a forma como muitas artes marciais foram introduzidas, né? De você estar disposto dentro da pedagogia das artes marciais asiáticas, né? As práticas respiratórias, né? Uma certa compreensão, por exemplo, tem algumas artes marciais que você tem algumas formas que se faz que é justamente para poder preparar o corpo para aquele combate, que é como se fosse uma certa sondagem interna, né? Que são qigongs específicos, né? Por algumas artes marciais internas chinesas, né? Então, parece que nesse período, né? A dança parece se encontrar com um caminho em que as artes marciais asiáticas vinham trilhando, de entender o corpo a partir de reconhecer essas partes do nosso corpo, né, o que a gente é constituído, mas também de se apropriar desse conhecimento, né, da experiência, de você experimentar isso por meio do espaço. E aí vem, né, as práticas somáticas, o próprio desenvolvimento das técnicas de lab, isso foi se oficializando nas faculdades. Então, eu tenho estudado nas minhas pesquisas, eu tenho percebido que eu não sei até que ponto isso se relaciona de fato, mas essa estrutura tem uma relação, né? De algumas artes marciais existia uma certa busca por se reconhecer, mesmo que tenha uma cosmovisão bem específica, porque a forma da medicina tradicional chinesa entender o corpo é diferente da forma ocidental, que é anatômica e tal, mas são formas de você se apropriar de partes do seu corpo, né? E isso acho que é fundamental para tanto bailarinos como atores, né?
Porque se E trata... artistas marciais, né? E artistas marciais. Porque se tratam de uma presença, né? Se tratam de artes que impõem a presença. Aí aqui, eu acho que talvez, se você me permitir, uma coisa que eu gostaria de pensar, que talvez complemente a formativo, mas eu acho que vai para além, que quando você tá com quando você tem acesso a essa consciência corporal, de todas as formas que forem possíveis, então, no caso da faculdade, ter tido acesso ao estudo da anatomia, né, e da anatomia sensorializada. Então, de fato, você também tem um treinamento de aprender a sentir seu osso, aprender a sentir seu músculo, aprender a sentir. E aprender a sentir é estar presente, né? E aprender a desenvolver o movimento a partir da sua percepção interna, né? Com a sua propriocepção. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu não sei em que lugar você está com seus estudos nisso, mas falando dessa minha formação e dessa trajetória, isso se completou de todas as formas, né? Porque o contato improvisação, ele também nasce disso. O contato improvisação, ele nasce inspirado em algumas questões do estudo da energia, do Aikido, né? E dessa sensibilização 2 a 2. Né, de você poder estar ali encontrando o outro, e você estar sensível ao corpo do outro através do toque, né? E também fez parte desse momento formativo do contato improvisação uma mulher chamada Mary Fulkerson, que trabalhava com... Eu agora não lembro exatamente a técnica, não era eutonia... Não sei se já era ideoquinesis, release, mas ela já trabalhava com essas técnicas, né, somáticas, que justamente te trazem, que é essa dobradinha, te ensinar como é a anatomia e te ensinar possíveis caminhos para você sentir e reconhecer essa anatomia, não só como uma imagem do livro de anatomia 2D, mas você sentir isso dentro do seu corpo em propriocepção, né? E a partir do momento em que você tem isso como técnica, e isso tudo que eu estou descrevendo aqui, não importa o que você faz. Não importa o que você faz. Esse conhecimento, é isso aqui que eu acho que é o mais libertador de tudo e tudo e tudo. Porque qualquer pessoa, não importa mesmo, sabe? Se é pescador, se é marinheiro, se é capoeira, se é advogado, se é médico, todo mundo ter acesso a essa possibilidade de se conhecer em termos da sensorialização do seu corpo. E sensorialização aliado ao conhecimento da anatomia, porque é óbvio que a gente tem sensorializações, né? A massagem, o erotismo, a sexualidade, outros lugares, né? Mas o sensorializar no sentido de você poder fechar seus olhos, ir para dentro e poder se comunicar e perceber seu próprio corpo como uma forma, como um pulmão que de verdade está respirando e acontecendo, com a passagem do ar, como todos os sistemas, ósseo, sanguíneo, endócrino, orgânico. E por aí vai. Por aí vai, muscular, né? E então, quando você tem isso, aí você ganha um acesso ao seu corpo que você fica senhora de si, senhor de si, para se adaptar a qualquer forma, como um enorme brinquedo divino. Porque aí você escolhe o que você quer fazer por mil motivos. Se você está curtindo o Hapkido, se eu estou curtindo o Aikido e o Kinomichi e a capoeira, e para quem é do Karatê, para quem é do Judô, e para quem é do Tai Chi, para quem é do Kung Fu, e para quem é do
Aikibutsu e todas as formas que agora eu não estou lembrando, né? E todas as formas de dança. E todas as formas de dança. Então, também, se o teu lance é jazz, entendeu? Lenin Dale, se o teu lance é Martha Graham, e todos os nomes, se o teu lance é dança do ventre, se o teu lance é a dança dos orixás. Os orixás têm um outro capítulo, porque aí vem a questão toda da espiritualidade, né? Mas que eu acho que a gente pode, inclusive, já abrir essa porta aqui, né? Porque as artes marciais, elas estão muito com a sua espiritualidade. E também a dança, apesar de ter se perdido muitas das suas coisas no seu percurso, né? Mas está intimamente ligado. Então, eu, na verdade, queria falar isso, né? Primeiro que em termos formativos, eu acho isso a essência. E aí, se você vai para a dança moderna e você aprende aquilo, se você vai para o jazz, aprende aquilo, para o sapateado, aquilo outro, para o balé, aquilo outro, para e outras danças, né? Só para dar E todas as artes marciais são como um leque, é uma miríade de formas, como flores no jardim, como verdes numa floresta. São as formas. Então, se você faz Hapkido, é como se tu fosse uma jaqueira, e se eu faço Aikido, uma jabuticabeira, então eu estou brincando, né? Mas é livre pensar, livre criar, livre, né? E eu acho que se você topar outra coisa, assunto que a gente poderia abrir, é sobre a questão da luta, da disputa, da violência, do autoconhecimento, da paz. Né? Aonde talvez essas coisas em dança e artes marciais, mas uma proposta livre também. Eu não sei, você deve estar com ideias Não, antes já, né? eu gostei do seu encaminhamento. Assim, talvez para poder começar esse encaminhamento, para pensar a própria marcialidade, né? Sabe o que me vem? O que me vem quando. O que me veio bastante quando você trouxe. No vídeo você fala sobre como Steve Paxton começa, né, a trabalhar se relacionando, e você falou também, mencionou hoje também, sobre como o Aikido se relacionando com. O Steve Paxton se relacionando com o Aikido, ele começa a pensar contato de improvisação, mas a história que vem antes é que houve uma apresentação o Steve Paxton participou da companhia do Cunningham, que fez uma apresentação na presença do Sensei, e o Sensei fez também uma apresentação. E uma coisa que sempre eu sempre me questionei, talvez até inspirado por essa fronteira que muitas vezes colocam na gente, é o que se passaria? Eu não sei, eu acho que não é possível a gente dizer isso, mas que relação houve para hoje, para mim, parece ter bastante sentido, né? Mas no começo eu fiquei muito indignado, não, mas tocado com isso. De Steve Paxton, da companhia, fazer uma apresentação de dança e o Sensei responder com uma apresentação de Aikido, sabe? Tipo, foi um nível de reconhecimento, um nível de uma relação já pré-estabelecida pelo movimento, que é muito tocante, assim, a nível de história, sabe? Uhum. Olha, muito interessante você falar isso. Eu vou te falar agora uma coisa muito louca. Que eu sempre tive essa história na minha cabeça, essa história que eu contei no vídeo e essa história que você está contando agora. E um dia eu encontrei um amigo meu aqui de Brasília, do Contato Improvisação, que ele vai me perdoar agora porque eu tenho essas falhas de memória de nome, um amigo italiano, Camilo Vacalebre. E o Camilo chegou para mim, ele viu esse vídeo também, né? Ele viu esse vídeo aí, ele chegou assim para mim e falou: Tica,
Você tem certeza que é verdade essa história que você contou? Porque eu estou pesquisando, ele estava fazendo mestrado também, estou pesquisando tudo aqui de contato e improvisação e eu nunca vi o Steve Paxton falar isso. Aí eu falei, porra, velho, eu tenho quase certeza que o Steve me contou isso. Mas sentei, escrevi um e-mail para o Steve. Falei, Steve, e aí, essa história é verdadeira? Aí ele falou, nossa, Tica, a sua história é tão linda. A sua história é tão linda, mas eu, na verdade, eu fui até o dojo de Aikido. E eu vi o O-sensei fazendo Aikido lá. Ele não confirmou que era verdade, que eles tinham feito a apresentação. Eu vou ficar te devendo isso e publicamente agora, porque eu estou há muito tempo para fazer uma errata sobre isso, porque o Steve me mandou esse e-mail e eu falei, ó, Camilo. Aí o Camilo ficou, eu sabia. Mas eu estou para realmente ter uma longa conversa com o Steve de novo, eu vou ter a oportunidade de conversar com ele numa live em breve, e eu vou novamente escrever um e-mail e confirmar esse detalhe. Realmente, se o O-sensei assistiu a apresentação do Merce Cunningham, que era a companhia, porque o Steve Paxton dançava, né? Então, eu vou ficar te devendo. Mas essa informação, assim, se isso que eu falei no vídeo de fato ocorreu, ou assim que foi uma apresentação específica, o que eu estou querendo dizer é que talvez o O-sensei foi ao teatro e assistiu, mas não que ele tenha feito uma apresentação só para a companhia. Entendi. É isso que eu vou ficar te devendo confirmar. Tudo mas, bem. De qualquer maneira, te inspirou, né? Sim, com certeza. De qualquer maneira, criou um imaginário aí para você, então valeu de alguma forma. Eu não sei de onde eu tirei isso, porque não, assim, a gente faz parte, né? A gente vai ouvindo as histórias, né? E a memória, a neurologia, hoje em dia, diz que tem um pouco isso, né? Que não é 100% confiável. Eu até diria assim, porque nós podemos imaginar que, não querendo forçar a possibilidade, forçar a barra, mas só que, por exemplo, lendo os escritos tanto do O-sensei quanto do Jigoro Kano, eu consigo imaginar esses mestres se reconhecendo nas investigações modernas e contemporâneas. Claro, eles apreciam a arte. Eles apreciam muito a arte. Um mestre de qualquer coisa, aqui de novo a gente explode, aprecia a arte de forma geral, sabe ouvir música, sabe ver desenho, sabe ver as apresentações teatrais, sabe ver... Fora que as culturas desse mundo oriental é tudo muito junto, né? As crianças assistem teatro, ouvem música e tem esse fundamento cultural muito profundo, né? A gente do Ocidente que acabou não necessariamente, não é tão comum, nem todos vão ao teatro, né? Muito poucos brasileiros vão ao teatro. Essa que é a verdade ainda. E aí a sorte de algumas culturas, sobretudo do Nordeste, que tem atividades de rua muito forte, então que faz com que o povo naturalmente tenha acesso a uma cultura que traz música, dança e teatro, né? Mas, então, eles todos apreciam o meu professor de Aikido, tinha muito artista no dojo. Ele adorava, ele assistia todo mundo, tinha gente que era músico, tinha gente... Então, isso é uma coisa... Talvez não sejam todos os dojos, mas alguns dojos têm essa característica, né? Porque quem é artista vai se interessar.
se o artista tem uma cabeça aberta e do corpo, muitos vão se interessar, porque as artes marciais são formas brilhantes, lindas. São artes, né? E o próprio O Sensei, ele estava num processo de amadurecimento espiritual muito aberto também, né? Ele, ao fim da vida, profundo. Ele queria até mudar o nome da arte marcial para uma arte do amor. Então, tipo, chega a ser coerente essa possibilidade, assim, né? As possibilidades, assim, o encontro existiu, né? Ele treinou com o Sensei, então não é como se diminuísse esse potencial, esse encontro que foi poderoso, né? E criou coisas extraordinárias dentro dessa cena da dança, né? Eu acho que você trouxe uma palavra muito importante, que é amor. E eu acho que isso traz logo também o que é luta, o que é defesa, o que é disputa. Porque eu posso ver, na verdade, muitas vezes um preconceito grande de quem é artista marcial, sobretudo os homens, vão ter uma dificuldade maior de olhar para a arte marcial e ter uma cabeça aberta para falar, pô, isso aqui é dança, isso aqui é uma expressão. E isso não significa que é pejorativo, entendeu? Pelo contrário, você está engrandecendo com a palavra de uma forma expressão de arte. Agora, talvez você possa ter uma limpidez, uma rigidez maior quando você fala arte marcial é para matar ou morrer, é para defesa, é para ter uma eficácia que no seu plano de fundo é luta, é guerra. Então são guerreiros, né? Essa é uma palavra que eu gosto muito, né, Gencedo? A gente fala demais, o cara é mó guerreiro, uma mulher é uma guerreira. A gente usa tanto essa expressão para as pessoas que estão na labuta da vida, né? Que viver é uma luta, né? Viver é um guerreamento, né? Sim. E... É uma relação de oposição, né? São relações por de oposição. Por exemplo, né? E é violento, viver é violento. Agora, sim, também tem níveis e níveis e níveis, né? Tem a violência nível. Você encontrar alguém na rua que quer te abusar sexualmente, você encontrar alguém na rua que talvez queira te matar, te roubar, aonde que mora a loucura, a insanidade na cabeça dos seres humanos, aonde essa é uma energia, ou nesse momento de ódio que o nosso país está vivendo, né? Desse ódio que foi criado e no mundo, né? Então fica aí, né? Estão se falando de armas, compre arma, né? Compre uma arma. E tipo, eu odeio viado, eu odeio mulher, eu odeio índio. De fato, assim, são imagens épicas, são imagens, entendeu? Eu ódio, eu odeio, entendeu? Como uma coisa, como a pessoa que matou meu povo, ou o meu povo que matou o outro povo, ou eu preciso guardar esse conhecimento, né? Então, tem uma coisa aí muito forte. Então, eu acho importante, eu estou falando isso, que há muitos anos eu venho amadurecendo isso, assim. É importante, por exemplo, a mulher fazer uma arte marcial para ela se defender? Eu acho que sim. Eu acho interessante. Isso vai funcionar? Talvez sim, talvez não. Uma mulher ativa, forte com seu corpo, ela pode ser forte com seu corpo na dança. Mas talvez tenha uma meia dúzia de informações, né, específicas que vale a pena, né? Sim. Tipo, você tem que ter a coragem, você tem que ter um treino para isso. Olha, se alguém vier te abusar, enfia o dedo no olho. Não sei se na hora você vai ter esse estado de espírito, sim. É tua vida e morte ali. Então, voltando um pouco para quem tem uma coisa das artes marciais e quer ter uma coisa muito purista, então que a arte marcial é algo que vai lidar com esse plano de estudo, com esse plano de aqui eu me defendo para não morrer, aqui eu ataco para matar, ou no mínimo machucar,
para eu poder imobilizar, para eu poder fugir, para eu sair com vida. Então, eu preciso de um foco. E dançar traz uma outra expressão, um outro acesso a essa criatividade, essa espiritualidade. Talvez a pessoa ela se permita fechar os olhos para expressar o movimento. Isso cabe nas artes marciais. Mas uma pessoa cega pode fazer artes marciais? Então, quer dizer, são todas as perguntas para serem colocadas em todas as fronteiras. Então, quando eu acho que as artes marciais têm força para serem consideradas também uma dança, isso para mim enriquece, porque enriquece o poder de expressão desse praticante. Agora, eu posso compreender isso, falar, artes marciais é artes marciais. Tá? Quando eu estou aqui, e dança é dança, sim. Música é música, pintura é pintura, dança de terreiro é dança de terreiro, dança de 2000 anos das geishas japonesas é dança de 2000 anos das geishas japonesas. Cada um tem seu planeta, cada coisa tem seu mundo, né? Mas para tentar finalizar ainda, então, essa violência que está aí, eu preciso olhar para ela, é bom, eu preciso olhar para ela, ela está aí, entendeu? A gente também não pode ir de inocente, né? Eu sou mulher, e isso já vai ser diferente de você. Nós, mulheres, Sim, a partir do fim do dia que ficou escuro, muda. A gente já não tem liberdade e coragem para sair para fazer uma corrida na beira da praia, entendeu? Durante o dia da luz, você ainda vai. Até às 8 horas da noite está dentro de um mundão possível. Está cheio de mulher na rua, a rua está cheia. A partir das 10 da noite vai ficando esquisito. Para a mulherada que tem que enfrentar um busão e voltar para casa às 11 horas, meia-noite, atravessar uma praça deserta, entendeu? Andando, entendeu? Ela é grupo assim, ela está correndo perigo de ser estuprada. Você me desculpa usar as palavras claras, mas essas palavras são importantes. Mas são porque importantes. aonde vai o medo? Por que a mulher deveria se tornar forte com o seu corpo? Ou deve ser, como deve ser, todo mundo deve ter um corpo forte. Possível. Sim. Mesmo quem ama a intelectualidade, o lance é ler. Você vai saber respirar, você vai caminhar, você vai andar, você vai ter acesso ao seu corpo para uma felicidade plena, né? Mas, aonde que então entra o link amor? Aonde que entra o link felicidade, entendeu? Porque se você também treina focado o tempo inteiro só nessa ideia dessa defesa, por exemplo, quem é a polícia, né? E o tempo inteiro, o que está na mente do policial? Eu vou encontrar um negão maior que eu, porque é isso, vai entrar o racismo, vai entrar gênero, sabe, eu vou encontrar um homem negro andando à noite sozinho, eu vou parar, é bandido. Então, esse policial que treina arte marcial, o que está na cabeça? Mas, o que está para a gente aí no planeta se não for amor, entendeu? Porque a gente vai ter que sobreviver. O policial, ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele é irmão, ele é tio, ele é sobrinho. Então, na hora que ele veste a farda, o tempo inteiro é para encontrar ou matar, ou ele vai aprender a conversar, ele vai imobilizar, ele vai aprender, ele vai ajudar uma mulher a fazer um parto. A vida não é assim tão seccionada, entendeu? Um policial, sim, que é esse guerreiro, e aí ele vai saber fazer um parto de uma mulher na rua? Entendeu? Ele vai saber acudir alguém que se acidentou, alguém que foi atropelado, ele vai saber carregar essa pessoa, ele está aí para ajudar, né? O que é a primeira função? Ajudar e colaborar, né? Então, amor é uma coisa que você também tem que exercitar, né? Agora, se você vai treinando no ódio, ou vai... Eu fui longe assim, mas será que considerar dança dentro das artes marciais é o quê? É diminuir? Eu sei que é diferente, né? Mas eu queria dizer isso, não é diminuir, é engrandecer, né?
e vice-versa, né? Quem dança sabe reconhecer o artista marcial. O problema é sempre o contrário. Tem dimensões tem dimensões fortes de machismo e homofobia nessa distinção de artistas marciais para dançarinos, porque é um lugar, muitas vezes é um local dominado por homens mesmo, homens héteros, cis. Mas também tem um ponto que você trouxe que acho que com uma busca milenar das artes marciais mesmo, mas das artes marciais num campo mais subjetivo, que é o fundamento da oposição egóica, assim, né? Que O talvez autoconhecimento, né? gere a violência, assim. E como esse estudo sistemático ao longo do tempo que as artes marciais meio que transmitiu potencialidades de empoderamento, né? Tipo, por exemplo, eu lembro de minha mãe treina também comigo. Eu lembro de um período anterior a ela, eu lembro de um período anterior a ela treinar, e ela depois de treinar, e assim, a pessoa fica um pouco mais empoderada, assim. Lógico que a gente queria Fica. muito empoderada, a pessoa tipo se sente mais segura, mas eu tive a honra de poder passar um tempinho dando aula de defesa pessoal para mulheres LGBTs no Centro Cultural de Resistência Feminista e, e LGBTQIA+, daqui de Salvador, chamado Casa Rosada. E assim, era muito legal quando eu ensinava uma pessoa a poder tirar as mãos, tipo, você desatar as mãos de outra pessoa, cada vez que era um conhecimento específico de oposição, era tipo, de uma liberdade muito poderosa, assim, as pessoas se sentiam empoderadas. Ao mesmo tempo que, assim, a gente não gostaria de viver num mundo em que precisasse disso, né? Além disso, né? Tipo, talvez o lugar espiritual que o Sensei tivesse querendo tocar no final da vida fosse esse, assim, de que a gente também tem que tratar o começo, né? A causa, que talvez seja essa falta de ser tocado pelo outro, né? De talvez uma condição egóica inicial seja reduzida para você poder ser benevolente ao que as condições externas a você, né? Aí talvez O reduza um pouco amor, né? essa necessidade. O amor, a empatia. E assim, não importa como cada um vive na cama. Quando você encontra um outro ser humano para dançar junto ou para treinar, seja qual seja a arte marcial, é um ser humano inteiro, né? Sim, É um ser complexo. humano inteiro. Pode ser mulher, pode ser trans, pode ser lésbica, pode ser gay, pode ser, né? Essa mistura, pode ser assexuado, pode ser outro cara cis. É olho no olho, é alma a alma. Porque justamente, entendeu? Senão a gente vai ficando pequeno ao invés de engrandecer. E nesse sentido, assim, que a dança e a dança do contato e improvisação, eu acho ímpar. Porque é o outro ser humano na sua complexidade, entendeu? De repente, assim, uma grande amiga sua pode ser um trans, uma pessoa íntima, entendeu? E o sexo que temos entre nossas pernas e o como a nossa energia sexual ativa os nossos corações e como o nosso coração ativa a nossa consciência. Porque é isso, entendeu? Amor e compaixão é uma coisa que você tem que praticar. Ela tá aí, ela é nata, tá com a gente, mas se você fica martelando ali na raiva e no ódio, a boca espuma, né? A boca espuma. A boca espuma. E se você, vai fazendo o exercício, meu, de que você pode ser amigo das pessoas, que você pode ser uma amiga das pessoas, e trazer essa confiança é muito mais desafiador. Sabe, será que eu, uma mulher, posso andar a 1h da manhã pela rua e, porventura, encontrar um homem negro, né? Eu, mulher branca, encontrar um homem negro e nenhum dos dois ter medo do outro?
sabe? De repente eu poder estar totalmente confiante que aquela pessoa é uma pessoa do bem, guerreiro, tá aí batalhando tua vida, voltando a pé para casa. E que então a gente hoje em dia sai de casa com medo do que pode acontecer. Você nunca fala assim, cara, e se hoje eu encontrar uma nova amizade? Né? A gente sempre sai assim um pouco fechado já, porque o que pode vir, né? De novo, o assunto se entrelaça, né? Porque, claro, vou me empoderar, porque eu vou ter mais confiança, é o que você estava falando, né? Mas o que é dançar? Talvez isso seja, tá no final da live, ou no meio, mas o que é dançar se não se expressar internamente? Então, por que a dança diminuiria? Porque é só isso, são ideias frívolas. São ideias, talvez, por que tem tanto gay na dança? Porque talvez seja ali que eles encontraram o lugar de se expressar. E de se empoderar também, outro tipo de empoderamento. Não sei se as artes marciais não fossem homofóbicas, ou se não fossem os homens machistas, eu acho que ia ter muitos gays praticando artes marciais. Muito Sim. mais. Porque já tem, mas talvez eles tenham que se esconder. Né? Raramente uma pessoa vai ter a coragem de chegar no meio do seu dojo, no meio da sua academia e falar, eu gosto de homem, olha, sou gay. E aí, me respeita. E a pessoa fala, tô junto. Eu sou homem, gosto de mulher. Você é homem, gosto de homem. Pronto. Acabou, entendeu? Não é uma coisa para ser discutida. É crime, inclusive. É crime, não é questão de opinião, porque tá rolando esse papo todo, entendeu? É crime. Porque são formas de preconceito e de racismo. Então, o que é a dança? A dança é a possibilidade de você mover seu corpo com sua própria assinatura. E você está livre tudo é dúbio, né? Tudo é complexo. Mas você está livre de uma disputa. De novo, isso é como você acabou de falar das dualidades, você acabou de falar das oposições. Vivemos o tempo inteiro, né? Você vai dançar, você está com uma ideia na cabeça, um sentimento no seu coração. Você está com imagens no seu subconsciente ou no seu consciente, na sua mente, no seu cérebro. Você, quando quer dançar, você está querendo uma expressão, né? Você está necessitando de uma expressão. Mas você pode fechar seus olhos e se conectar com você mesmo e deixar o seu movimento transparecer. Então, dançar é uma potência de movimento. O que é dançar? Qual é a definição de dançar? É a construção de um movimento após o outro movimento, que cria imagem, que cria ideia. Dançar é mover o corpo no espaço, mas mover o corpo no espaço é inteiro. Um artista marcial move seu corpo no espaço, um atleta, um corredor move seu corpo no espaço, um ciclista move seu corpo no espaço. Jogador de vôlei move seu corpo no espaço. Então, o que é dançar? É se expressar artisticamente. O que é arte? Artes marciais. Então, na verdade, é um convite mesmo para... O problema não é a dança, o problema é por que a gente tem medo de expandir. Tem um caráter... A nossa possibilidade mental. É verdade. Um pensamento e falar, pô, as mulheres são incríveis, as crianças são incríveis, os negros são incríveis, os amarelos são incríveis, os vermelhos são incríveis, todo mundo é incrível, tudo é incrível, entendeu? E aí, em vez da gente viver no paraíso, a gente cria essa bodega. E as artes marciais servem para a gente se autoconhecer e vibrar, talvez para mim é vibrar no amor, é na paz, né? Sim, sim. Vibrar na paz. Só que isso não impede de que, bom, já que eu estou nessa loucura, talvez eu estar empoderada para poder me defender e defender minha vida. Porque eu sou agredida cotidianamente, praticamente. Sempre tem um homem olhando para minha bunda. Entendeu? É real. É isso, entendeu? Então, para quem é machão, tipo assim, não é divertido. Entendeu?
Você acha que é bonito? Toda mulher que passa para você ser bacanudo, você tem que olhar para trás, ou você tem que despir a mulher com seus olhos, entendeu? Desrespeito. Sim, Então, é um desrespeito, né? Isso é uma pessoa que está fora da casinha. Não é o ser humano normal, o ser humano que está doente, né? ser humano doente. Eu vou trazer duas perguntas da Bel. Aí eu vou comentar. São duas perguntas. A primeira vai fazer a gente voltar um pouco na conversa sobre para pensar essa questão da trajetória espiritual. Então eu vou falar primeiro a segunda para a gente fechar esse assunto que relaciona a questão da mulher e das artes marciais e depois a gente volta para essa questão da espiritualidade e da sua experiência no Kinomiti, né? A Bel ela comenta aqui: uma lutadora do UFC reagiu a um assalto e mandou o ladrão para o hospital. Ela agora está sendo processada por excesso de legítima defesa e o promotor pediu a prisão dela. Aí ela pergunta assim a você sobre, você já tinha até começado, né, a comentar sobre isso, mas talvez perguntar o lugar, né, nesse lugar assim da mulher nas artes marciais, o que você pode comentar sobre isso, assim, desse empoderamento que até, em alguma certa forma, incomoda os homens, né? Em alguns momentos. Então, isso que a Bel está falando, cara, se chama a judicialização do machismo. A judicialização do machismo. Então, isso é outra faceta muito conhecida, né? Não precisa nem ter sido tão como você trouxe o exemplo, uma mulher que bateu num homem quando ela estava sendo agredida ou abusada, né? Mas eu tenho várias amigas e casos que resolvem se separar e, de repente, a vida vira um inferno. A vida vira um inferno, entendeu? O marido, o ex-marido resolve que pode agredir, pode tirar os filhos, pode... E ela vai perdendo a causa na justiça. Então, isso é outra coisa que a gente tem que ir. Agora, que injustiça, não é? Eu acho que as mulheres nas artes marciais é tudo. É tudo. Eu acho que elas têm que ter, elas trazem vida, elas trazem outro olhar para os dojos, elas vão engrandecer. E eu acho que é isso, elas precisam se empoderar. Elas precisam se empoderar, entendeu? Tipo, nada a ver. Se você reconhece que um amigo seu de academia, um amigo seu de dojo, um professor, entendeu? Um mestre, está errando na ética, eles estão errados, não tenha dúvida. E tenha coragem de enfrentar, é muito difícil. Eu tive que enfrentar uma situação muito forte e delicada dentro do meu dojo com o meu sensei, entendeu? Que me abusou. Eu demorei muitos anos para compreender, para processar e para, de fato, entender o que eu precisava fazer. E convocar uma reunião com a diretoria do dojo e convocar uma escrita, escrever isso, oficializar uma ata de protesto e chamar para conversar acompanhada de um advogado. No caso, uma advogada, né? E é isso aí. E as mulheres, vamos criar também, ó, tá cheio de mulher treinando sozinha. O meu dojo mesmo, nossa, eu tenho, a maioria somos mulheres. Aí tínhamos 2 colegas e que aparecem de vez em quando, mas são, sei lá, somos 7 mulheres, 9 mulheres. E a gente está bem consciente disso tudo. E outras amigas, assim como você, né, Jonas, tem a Carol Barreiro, de Brasília, que também é do Kung Fu e também do Contato e Improvisação. Carol Barreiro também, vivendo a mesma situação, e isso aí. Chama a mim, as mana, né? Ela tem Agora, muito legal mesmo. Eu acompanho no Instagram, bem focado Carol, assim muito na legal. questão da sororidade, assim, é muito bonito mesmo. Agora, eu mesma, meu irmão é artista marcial, né? Meu irmão é mestre de capoeira, né? Então a gente conversa bastante sobre isso. E
E é isso, ele é pai, ele tem filha, né? Ele tem ex-mulheres, né? Então, e é filho, né? E somos filhos da mesma mãe, né? Então, assim, é um exercício muito grande para ele. E é maravilhoso, né? E é isso aí. Ele é artista marcial, eu sou artista marcial, e a gente se adora, se ama, né? E brinca e vai se defender e se proteger e expandir. Eu sou da dança e ele curte, entendeu? Maravilha. E vai curtir. A dançar não é a praia dele, mas ama ver, ama assistir, tudo isso. Ou vai curtir o forró, vai curtir o samba, vai curtir outras coisas, porque tudo isso é dança também, né? Outras Sim. formas de socialização e tudo isso, né? Enfim, fui longe, mas para falar de homens e mulheres, perdão. Mas era isso, era sobre mulheres no dojo, é isso que você queria Isso, falar? Ainda isso. é muito difícil. Eu acho que estamos cada vez mais com amigos e colegas, homens praticantes de artes marciais que têm uma cabeça mais aberta e que estão aí, como você, Jonas, abrindo essas conversas para dança, convidando mulheres para falar sobre o machismo. Então, tem um movimento acontecendo, mas ainda é iniciante. Sim. Então, eu tenho certeza absoluta que muitas meninas estão sendo magoadas e Sim. agredidas nas academias e nos dojos, e eu espero que elas tenham força para poder chamar uma atenção, e eu espero que os homens tenham coragem de reconhecer e pedir desculpa e mudar a sua atitude. É verdade. Bom, antes de a gente fechar, eu gostaria de a gente talvez ir para um encaminhamento que toca o que a gente já tinha falado, né? Que é esse encaminhamento espiritual, que eu acho que é um lugar que toca muito a origem das artes marciais e como elas têm se desenvolvido, né? Muitas coisas legais que as artes marciais têm dessa dimensão estética vêm de uma busca espiritual de construção de si, né? E dentro dessa dimensão de construção de si, Abel traz uma pergunta que ela fez há um tempo atrás, que estava no contexto que a gente debatia sobre isso, que ela fala o seguinte, ó, querida Tica, boa noite. Fala um pouco mais sobre essa dimensão espiritual do Kinomichi e do Aikido no seu processo de composição, por favor. Pergunta boa, nossa, pergunta boa para danar. Eu me considero uma artista, mas eu me considero, antes de artista, uma ser humana. Um ser humano. Uma ser humana. E, então, como acabei de falar, para mim é bem-vindo, eu me sinto aberta para tudo, né? Para tudo. Quando eu estou nas artes marciais, por exemplo, e para mim é total uma dimensão espiritual, e eu aprendi isso com meu mestre, e aprendi isso nos lugares de capoeira, né? Porque mesmo que não fosse ali compartilhada a religião do meu mestre ou coisa assim, né? Mas na capoeira está embutido nas ladainhas, né? A ladainha é um rezo e isso na capoeira Angola é fortíssimo, né? E é um chamamento mesmo dessa energia do guerreiro, desse ancestral, né? E dessa ancestral, né? Chamamento dessa guerreira, né? Que vem para trazer o seu axé. Axé, palavra, de novo, energia, trazer o seu ki, trazer sua força, né? Então, enquanto eu, ser humana, independente se fosse dança, independente se fosse artes marciais, esses 4 corpos mínimos, né? O corpo físico, o corpo mental, né? O corpo emocional e o corpo espiritual, a alma, né? Esse sentir aí, né? Essa vibe, essa vibração. O que é o espírito, né, gente? Treta, né? Esses assuntos. Mas eu acredito que a gente tem um espírito. Eu consigo reconhecer claramente energias diferentes quando eu estou numa vibração mental, mesmo quando eu estou tendo uma ideia,
Mas quando eu estou tendo uma ideia, uma concepção, já é atingido pela espiritualidade, já é o fato de você estar expandindo sua conexão, né? Para captar o mundo. E aí eu acho que tem um mundo visível e um mundo invisível, mas as ideias estão dentro do mundo do invisível e se tornam concretas. Mas se a gente fala da ideia de uma ancestral, da ideia de uma orixá, da ideia de uma guerreira, né? É invisível, mas está nesse plano, né? Então, o quanto eu sinto transformar minha fisicalidade, né? Minha sensibilidade. Então, isso tudo, independente de ser artes marciais, então eu posso ir para a igreja, eu posso ir para um centro, tá? Não importa, eu posso ir para um lugar de rezos, posso ir para um lugar de rezas, de qualquer religião. E nesse momento eu estou conectada com um planeta. Aí eu vou fazer esportes, eu estou conectada com outro planeta, estou conectada com o meu corpo físico, talvez dentro do planeta saúde e tal. Aí eu vou encontrar meu amor, aí eu vou namorar, vou encontrar alguém para ir ao cinema, vou namorar, quando a gente podia ir ao cinema, né? Mas vou encontrar meu amor, aí são meus sentimentos, ou meu filho, ou minha filha, ou meu pai, vou encontrar meus afetos, né? São os sentimentos, né? Então, independente se eu estou na dança, ou nas artes marciais, ou no que quer que seja, são esses corpos, né? Que são uma ser humana. Isso a gente volta lá para o formativo. O que a gente é antes de Kung Fu, antes de Hapkido, antes de Karatê, antes de... A gente é gente, né? E a gente é gente com tudo isso, com esses corpos, né? Tudo isso para dizer que quando eu vou para o palco, ou se eu estou no dojo treinando, quando eu estou fazendo as duas coisas, eu me sinto muito invadida pela questão épica da vida mesmo. Então, eu gosto de pensar que eu estou fazendo um gesto ancestral. E, ao mesmo tempo, eu estou, nesse momento aqui agora, expressando quem eu sou aqui agora. Mas todos os gestos, né? Todos os espirituais, ou ancestrais, ou centenários, pelo menos, né? Ou todos os gestos, né? São gestos. Quantas milhares de pessoas na vida fizeram esse gesto? E eles vão chamar forças, eles vão chamar ideias, imagens, energias, né? Então, eu, de novo, me sinto num trabalho muito sério, brincando de viver, né? Vivendo. Então, quando eu estou no palco, eu imagino a espada que o Aikido me trouxe, ou eu imagino o som do berimbau que a capoeira me trouxe, e vice-versa. Se eu estou na capoeira, eu sinto a minha liberdade artística de poder expressar meu corpo. Então, dentro de um jogo, né? Aí eu acho que é outro lugar aqui, dentro da forma, mas tem uma expressão, né? Capoeira é capoeira, eu não posso chegar lá fazendo qualquer coisa. Eu não vou fazer tudo que eu faço no contato improvisação, porque é linguagem, é um combinado, é um jogo com um combinado, né? Você não vai trazer chutes do karatê, você não vai trazer uma pegada do judô. Então eu também não vou trazer uma pirueta da dança, mas eu tenho a minha expressão, né? Não sei se consegui responder ou se é por aí. Mas eu sinto que tudo faz assim, que como ser humana eu sou livre para cruzar tudo. Sim. Eu me abaixo no chão e eu gosto de ter uma imagem épica de Oxóssi na mata, porque aquilo me traz uma força, aquilo me lembra uma energia, aquilo é espiritualidade para mim, aquilo é um magético. E daqui a pouco isso pode mudar de novo, né? Mas me traz fluxo de energia. Maravilha. Tanto dançando quanto nas artes marciais, o que me interessa é o fluxo de energia. Isso que me interessa, ser feliz. Tá com saúde, ser feliz, me divertir. Que massa. Que maravilha.
A Bel respondeu aqui, nossa, respondeu linda demais. Mas é isso. Acho que... Xará. Eu acho que a gente... são xarás. E eu acho que, assim, a gente... É um fechamento muito bonito, assim, a gente avançou um pouco no horário, mas eu estou muito, muito feliz mesmo, assim. Superou muito minhas expectativas. Eu estou muito feliz, assim, em você ter compartilhado suas palavras, seu conhecimento, a sua presença conosco. Muito obrigado Obrigada, mesmo. Jonas. Muito obrigado pelo seu trabalho, né? Pelas suas incursões, pela sua trajetória. Muito obrigado mesmo. Eu e Bel estamos muito felizes assim em poder essa nossa penúltima live. Tivemos a live eu tive com Bel, aí depois tivemos com André Sarturi, que estuda karatê com dança. Depois tivemos com Dandara Valdez, mestra Dandara, ela que estuda capoeira e danças populares. Tivemos a Marina Andraus, que tem que ela estuda dança Kung Fu, improvisação. Hoje temos com você, e para fechar, na próxima quinta teremos a live com o Gustavo Salgado, que a gente vai fazer uma revisão e também uma incursão da presença da marcialidade nas artes visuais. Ele é crítico de arte, e aí a gente vai conversar um pouco sobre como é que Legal, vou ficar ligada. Manda para mim o flyer também, né? Escuta, Mando. se você me permitir 30 segundos, mentira, claro. mais 1 minuto. Não, por favor, O Kinomichi, só para dizer, o Kinomichi é uma arte marcial muito moderna e ele nasceu do Aikido. Sim. E ele nasceu do Aikido, né? O criador, que é o Masamichi Noro, foi o encarregado pelo O-sensei de levar o Aikido para a Europa e norte da África. Ele levou também, né? Marrocos e mais algum país ali. E o Masamichi Noro, tem muito essas histórias, né? O Masamichi Noro teve um acidente de carro muito grave. Ele perfurou o pulmão e não sei quantas vezes. Ele estava viajando de carro de um país para o outro, porque ele vivia dando aula. Alemanha, Portugal, Espanha, França, totalmente dedicado às artes marciais e ao Aikido. E ele, então, teve ele foi severamente machucado, né? Ele foi desacreditado que ele ia poder ser pai, que ele ia poder se movimentar de novo, né? E por essas coisas da vida, né, um grande amigo do Aikido foi lá, tirou ele do hospital. Ele falou, pelo amor de Deus, vem me buscar. Que quando ele estava já num lugar possível, né? E o amigo tirou e ele foi treinando o que era possível, só a mão, assim, o amigo ajudou ele. E uma aluna falou para ele, escuta, porque eu vou levar você para esse trabalho de anti-ginástica. Vou levar você para esse trabalho na época, né, anos 70, né? De anti-ginástica, final dos anos 60. E o que era esse trabalho que está ligado a essa coisa toda aí da educação somática, né? Você para, você deita, você respira, você relaxa seu corpo. Então, você treina profundamente relaxar, se entregar. Então, o oposto de tudo que a gente falou, de se armar, de ficar de pé, de estar, é você deitar e soltar o peso do seu corpo e se entregar e ficar ouvindo só a respiração. Isso é tão importante quanto. E ele percebeu isso. E através desse trabalho, foi um trabalho de cura, né? Esse homem se recuperou. Quando ele pôde abordar o corpo dele de uma forma extremamente suave, extremamente curadora e amorosa. Então, o cara atinou, entendeu? Porque ele vivia sendo desafiado. O tempo inteiro era neguinho dando soco na cara dele para ver se o Aikido funcionava mesmo. Essa era a vibe aonde ele vivia todo o tempo. E aí, de repente, ele percebeu que ele estava tenso, que a vida dele era tensa, extremamente constipada, como ele fala.
realmente constipado, a energia está parada. Está parada, porque a tensão trava. E então ele resolveu criar o Kinomichi. E o Kinomichi é uma arte marcial sem ataque. E é uma arte marcial porque ela mantém todos os princípios do Budô. Ela tem todos os princípios filosóficos do Budô, que é esse autoconhecimento. Você tem o conhecimento de saber quais são os pontos frágeis. Mas, na verdade, você começa a pensar assim, como é que eu faço para minha companheira, meu companheiro de treino, tenha uma enorme felicidade física? Que movimentos eu posso fazer no corpo dele para abrir o corpo dela, por exemplo, dela ou dele, né? Porque a pessoa está sem o medo do ataque. Então, quando eu vou para encontrar, em vez de ataque, ele trabalha com a ideia do encontro. Então, quando eu vou para encontrar, eu estou desarmada do medo. E aqui tá, se tem uma palavra que contrapõe o amor, é o medo. Toda vez que eu estou no medo, fica muito difícil de amar. Então, só falar um pouquinho isso, assim, que o Kinomichi é um salto, é uma arte marcial, mas que de verdade ela traz o conceito do sorriso. É para a gente entrar no dojo com um sorriso, dê uma gargalhada no meio do treino, sabe? Que você possa, e eventualmente a gente se silencia, ficamos introspectivos, Mas quando eu olho no olho, é felicidade suprema de encontrar uma companheira de treino, um companheiro de treino. E saber que eu posso entregar meu corpo, que essa pessoa vai me conduzir com amor e não para me quebrar. Bonito. Então é meio isso aí. Muito bonito. Kinomichi acho que tem uma história muito bonita, assim. Eu li assim uma vez, mas é muito mais bonito ouvir com esse sentimento. É muito bonito mesmo ouvir essa história assim. E o processo de cura, né, de restauração é muito bonito. Mas enfim, um processo de cura, então. É muito processo de cura, né? Muito processo de cura, é isso mesmo. Então, a gente está aqui curando, a gente está fazendo um trabalho muito legal, Jonatas. Muito obrigada, parabéns. Obrigada, UFBA, por acolher, né, os alunos, suas ideias, seus eventos, e aos professores, e dizer que estamos juntos, assim, porque eu acho um caminho espiritual, assim, minha linha uma ordem divina, assim, né? Eu acredito numa força maior, né? Mas não importa para quem é ateu, né? Eu tenho muitos amigos ateus, assim, não importa, é gente, quem está conectado, está conectado. Está conectado consigo, né? Então, é se conectar, né? Para expandir, né? Então, eu acho as artes marciais um caminho para o desenvolvimento do amor e da espiritualidade, e a dança, idem. Sim, sim. E de se encontrar também, né? Que é o propósito de a gente poder, tipo, colocar na mesa e ser novos canais, né? Já pensou se o Aikido encontrou a dança moderna? Imagine as novas danças que podem surgir por aí. Então, e cada um de nós uma dança. E cada um de nós uma expressão nas suas artes marciais. Apesar de ter milhares de aikidoístas, cada um vai ter sua curva. Né? E vários artistas, cada um vai ter o seu jeito, né? Isso que se o seu mestre é bom, ele vai deixar cada um ter o seu jeito. Ele não vai querer que você copie ele igual máquina. Você vai limpando o movimento, você vai estudando o movimento, mas é a sua assinatura, né? Jonathan, estou falando pra caramba, né? Muito mas obrigada. É uma maravilha. É uma maravilha te escutar. Para finalizar, eu quero agradecer ao núcleo de produção da Escola de Dança da UFBA, agradecer a Proex novamente que apoia esse projeto, todo mundo que compareceu à nossa live,
ela vai ficar gravada. Vocês têm liberdade completa para poder entrar em contato conosco e conversar com a gente. Se quiser expandir essa conversa e participar desse projeto dos próximos, que tomara que tenha. Sim. E é isso. E é isso. Nos despedimos aqui. Muito obrigado, Tica. E até mais. Prazer te conhecer. Espero te encontrar pessoalmente em breve. Vai acontecer. Eu também espero te encontrar muito em breve, Tica. E a Bel aí que está com você, prazer também. E a todo mundo que está aí com você. Maravilha. Muito obrigada, viu? Valeu, meu bem. Beijos.